Uma boa tarde nesse domingo, 5 de junho de 2022. Sou o Padre João Maria e, novamente, essa semana trago algumas considerações sobre a nossa conjuntura. Uma notícia está sendo festejada pela mídia. O PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, se recuperou. 1% de aumento. Menos do que o esperado. Após 2 anos ter saído do ranking dos 10 países mais produtivos do mundo, o Brasil voltou a este grupo em março deste ano, assumindo a 9ª posição. Os primeiros da lista são os Estados Unidos, a China e o Japão. Os 15 países com maior PIB são responsáveis por 76% de tudo que é produzido anualmente no mundo inteiro, que expresso em dinheiro seriam 103 trilhões e 72 bilhões de dólares americanos. Zeros demais. Assim inteiro, este número não significa muita coisa. Porém, fracionando-o, distribuindo por cada habitante do planeta, a gente poderia dizer que cada um poderia receber até $1.000 por mês, levando em conta existirem quase 8 bilhões de seres humanos. Independente de ser criança, idoso, pessoa com deficiência ou desempregado, a humanidade produz anualmente o suficiente para partilhar cerca de R$5.000 por mês a cada um e cada uma. Não haveria pobreza, não haveria necessidade se a riqueza produzida anualmente fosse melhor distribuída. E não estamos falando ainda da riqueza das fortunas acumuladas. Só repartir o que é produzido a cada ano já eliminaria toda a pobreza da terra. Mas é claro que o movimento mundial não vai nesse sentido. A acumulação, a apropriação do resultado do trabalho humano por um pequeníssimo grupo de gente continua. No seu relatório, feito por ocasião do Fórum Econômico Mundial, a Oxfam, uma organização não governamental inglesa, mas que atua mundialmente apoiando projetos e fazendo estudos e análises, denunciou que o grupelho de bilionários, hoje 2.668 pessoas, 2.000 e poucas pessoas, cresceu com 573 novos integrantes durante a pandemia. São pessoas como Elon Musk, que esteve com o presidente brasileiro no mês de maio, ligados principalmente a 3 ramos econômicos: a produção alimentícia, produção de alimentos, o setor farmacêutico, remédios, e o ramo de energia. Mas também empresas de comunicação informatizada, como o Facebook, Twitter, etc. Outros importantes setores são o das finanças, bancos e investimentos, o agronegócio e redes de shoppings, lojas de departamentos. O Fórum Econômico acontece todos os anos, desde 1971. Geralmente no mês de janeiro, em Davos, na Suíça. Este ano ocorreu nos dias 22 a 26 de maio,
depois de ter parado 2 anos por causa da pandemia. Os ricaços aumentaram sua fortuna em 24 meses, mais do que antes em 23 anos. A imensa maioria da população mundial empobreceu. Os níveis de fome e miséria aumentaram em todos os continentes, e as perspectivas não são de uma recuperação rápida nem substancial, apesar dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social, aos ODS, projetados pela Organização das Nações Unidas e a serem atingidos em 2030. A própria ONU já reconheceu em julho de 2020 que não vão ser atingidos. Colocou a culpa no coronavírus, porém reconhece que já em 2019, portanto antes da pandemia, os objetivos dificilmente seriam alcançados até 2030. O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do fórum este ano, apresentando um país inexistente e fazendo propaganda antipetista, no intuito do empresariado internacional não vir a conversar com Lula e minar seus avanços na preferência do eleitorado. Além de dizer que eles, os petistas, são piores, e ele falando do que a gente, ainda afirmou que ele fez mais em 15 meses do que os governos do PT em 15 anos. Só se for destruindo, porque a fome cresceu, o desemprego continua em alta, maior do que nos anos do PT, o salário mínimo decresceu em vez de aumentar, e dispensa de qualquer comentário o que o governo está fazendo com o ambiente natural, com os povos tradicionais, com a educação, com a saúde e mais adiante. Aquilo que é protegido pela OIT 169 é desconhecido por este governo genocida. Um setor da indústria que celebra alto crescimento é a produção de armas, que chegou a faturar 3 trilhões de reais em 2020. Seu crescimento é devido ao apoio recebido de governos. Isso é explicado pelo Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, em dezembro de 2021. Exemplos desses apoios não faltam. A guerra na Ucrânia, que nada tem a ver com uma guerra humanitária, nem de um, nem de outro lado, é incentivada pela indústria bélica armamentista, que só quer faturar. Internamente no Brasil, o número de armas e munições nas mãos de civis está crescendo cada dia. São os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que cresceram 2.340% em 6 anos. A Comissão de Justiça e Paz, de Justiça e Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou este mês de maio a permissão do policial penal, os agentes penitenciários, usarem suas armas também fora dos seus horários de serviço. A Polícia Militar do Rio de Janeiro colocou em sigilo um processo administrativo que trata da distribuição de armas, pagos por nós, os contribuintes, para até 10 mil policiais aposentados. Distribuir armas pagas pelos nossos impostos para policiais aposentados só pode ter a intenção de fortalecer milícias
e quadrilhas. Por que sigilo sobre esta questão? Esta medida nada tem a ver com segurança pública, pelo contrário. Pela Lei Federal 8.009 de 1990, o imóvel único de família e os bens móveis e equipamentos pagos, são impenhoráveis. Significa que, em caso de endividamento, estes bens não podem ser tomados para amortizar, para pagar parcial ou integralmente uma dívida. Num período em que grande parte das famílias brasileiras se encontra endividada e sem perspectiva a curto prazo de poder pagar o que deve, é fundamental protegê-las contra possíveis despejos e retiradas dos utensílios, dos móveis e até dos instrumentos de trabalho dos quais dispõem. Mas não é esse o entendimento dos nossos parlamentares em Brasília. Eles mesmos vão estar sendo beneficiados com distribuição de PIX, num valor de 3,2 bilhões de reais, para distribuir às prefeituras, por eles indicados. Isso é a partir do dia 1º de junho, agora. A imensa maioria dos parlamentares brasileiros não se interessa na população, mas nos seus próprios interesses financeiros ou políticos. Esta percepção foi mais uma vez confirmada esta semana, quando aprovaram por 260 votos contra só 111 contra a proposta de lei 4.188 de 2021, que trata do marco legal para obter créditos no Brasil. O projeto, foi encaminhado pelo próprio presidente da República, que representa a si mesma e a um grupo cada vez menos de brasileiros. Pelo projeto de lei, os bancos agora podem penhorar imóvel único e usado pela família para quitar dívidas bancárias. Gente, isso significa uma perigosa ameaça às famílias brasileiras que o presidente diz defender. Mas se esta lei for aprovada, muitas famílias correm o risco de serem despejadas e ter seu direito fundamental à moradia destruída. Os bancos estão sendo beneficiados. A população mais pobre e fragilizada, mais uma vez, será profundamente afetada. Não é todos os dias que uma empresa de grande porte é obrigada a confessar a prática de fraude e corrupção. Mas é exatamente isso que aconteceu essa semana, após uma década de investigações na justiça norte-americana e também na brasileira. Uma das maiores empresas de mineração do mundo, a Glencore International Company, empresa inglesa suíça, com sede em Bar, na Suíça, foi fundada em 1974. Em 2021, ano passado, teve um lucro líquido de 4 bilhões e 34 milhões de dólares e um capital estimado em 127 bilhões de dólares. A empresa emprega 135 mil trabalhadores diretos. Ela trabalha principalmente com metais e minerais, produtos energéticos, produtos agrícolas. Confessa ter pago propina a funcionários da Petrobras em troca de vantagens na compra e venda de petróleo da estatal.
Confessou ainda existir um esquema mundial de corrupção. As vítimas, sempre os mesmos: povos indígenas, populações tradicionais e a soberania de países inteiros. Reconheceu a empresa que praticou ilegalidades no Brasil e em outros países, como a Nigéria, Venezuela, Camarões, Costa do Marfim, Guiné e República Democrática do Congo. A análise desta semana nos coloca diante de algumas conclusões óbvias e reiteradas e orienta a nossa ação nos próximos meses. Não podemos cegamente confiar nos políticos, mas acompanhar os projetos de lei que defendem e demais atividades que desenvolvem, não só o dinheiro que passam indiretamente para a gente. Nossa luta deve ser orientada pela defesa dos direitos fundamentais das pessoas, dentro dos quais a cobrança de uma renda básica universal e a taxação das grandes fortunas. Devemos sempre desconfiar das grandes empresas que, sem corrupção, sem agressões ao planeta, sem violação de leis ou matança de legislação, ou mudança de legislação em seus interesses próprios, não cresceriam tanto quanto agora fazem. Devem ficar sob controle permanente da sociedade, cujos interesses devem prevalecer ao lucro desmedido que todas as empresas, dentro do sistema capitalista, necessariamente almejam. Agradeço do fundo do coração a atenção de todas e todos durante 2 anos ininterruptos. Acompanharam as leituras da nossa conjuntura, as repassaram e reagiram com observações, complementações e críticas. Muito grato. Peço a todos e todas a licença de suspender por algumas semanas as gravações. Amanhã vou me submeter a uma cirurgia de catarata que vai me retirar por algumas semanas de circulação. Mas aconselho a vocês de não pararem de ler e debater as notícias que aparecerem na mídia não convencional. Uma boa semana e em breve estarei de volta com a sua permissão.